Era para ser o meu jantar de aniversário. 30 anos. Um marco. Eu passei a manhã escolhendo o vestido que ele uma vez me disse ser o seu favorito. Aquele que, segundo ele, me fazia parecer a mulher por quem ele se apaixonou pela primeira vez. Eu até enrolei meu cabelo. Borrifei o perfume que ele me comprou anos atrás, quando o dinheiro era mais curto, mas a atenção dele era infinita. Era assim que eu queria aparecer para a nossa noite, pronta para nos lembrar da vida que havíamos construído. Às 3 da tarde, ele ligou. Helena, surgiu uma coisa no trabalho. Viagem de última hora. Não fique brava. Eu te compenso quando voltar. As palavras eram ensaiadas, curtas, como se ele as tivesse praticado em frente a um espelho. Eu não gritei, não chorei. Meu silêncio foi o suficiente para fazê-lo desligar rapidamente. Mas enquanto eu estava ali, olhando para o meu celular, uma certeza fria me inundou. Ele não estava trabalhando até tarde. Ele não estava pegando um voo para uma viagem de negócios. Eu sabia exatamente para onde ele estava indo. 2 semanas antes, o cartão de crédito dele enviou um alerta para o meu celular. Uma cobrança no Marriott da Mardianan Pinheiros. 2 noites, com champanhe incluso. Quando questionei, ele disse que era para um cliente que ele havia hospedado. Às vezes eles faturam através de mim. Querida, nada demais. Ele sorriu rápido demais quando disse isso. Ele não sabia que eu tinha verificado as datas. Uma daquelas noites foi quando ele me disse que ficou preso no trânsito da 23 de maio, até quase meia-noite. Então, naquela tarde, eu esperei em casa, chamei um carro, fiz a viagem de 40 minutos até a zona sul de São Paulo e entrei direto no lobby daquele Marriott. O ar cheirava a madeira polida e colônia cara. Executivos de terno passavam apressados. Algumas mulheres em vestidos de noite arrastando suas malas de rodinhas. Sentei-me em uma das poltronas de veludo do lobby, de frente para o elevador, com as pernas cruzadas, as mãos dobradas sobre a bolsa. Meu coração martelava no peito, mas meu rosto era uma pedra. Se ele achava que podia me humilhar em segredo, estava prestes a descobrir como era ser exposto. Eu não esperei muito. O elevador soou. Quando as portas se abriram, eu ouvi: Ricardo, meu marido, meu parceiro trabalhador. Ele saiu, ajeitando a gravata, e logo atrás dele flutuava uma mulher meio palmo mais baixa que eu, com cabelos loiros caindo sobre os ombros, rindo de algo que ele sussurrou. Ela se agarrou ao braço dele como se já o tivesse reivindicado. A roupa dela não deixava nada para a imaginação. Minha garganta se apertou, mas me forcei a permanecer sentada até que eles cruzassem o lobby. Então eu me levantei. Ricardo. O nome dele saiu da minha boca primeiro. Confuso. Meu marido congelou. A mão dele caiu da cintura dela. O sangue sumiu de seu rosto. Eu não levantei a voz. Não precisei. Viagem de negócios. É? As cabeças se viraram. A recepcionista atrás do balcão ficou tensa. Um homem fazendo check-in com seu filho adolescente parou no meio da frase. Até o barman do lounge se inclinou para frente, sentindo a cena. Helena. Meu marido gaguejou, tentando forçar um sorriso que saiu torto. O que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Dei um passo mais perto. Meus saltos ecoando no mármore. É meu aniversário. Eu estava te esperando em casa. Lembra? Jantar. Planos. Um marido que se importa. Mas você? Você está aqui com... Eu olhei de cima a baixo, deixando meu silêncio terminar a frase. O rosto da mulher ficou vermelho, mas ela não soltou o braço dele. Você não precisa fazer isso aqui. Ela sibilou baixinho, mas todos ouviram. Sim, eu disse bruscamente. É exatamente aqui que eu vou fazer isso. Virei-me para ele e, antes que ele pudesse falar novamente, minha palma encontrou sua bochecha. O som estalou pelo lábio como um tiro. Suspiros irromperam. Sua cabeça virou para o lado, os olhos lacrimejando instantaneamente. Ele tocou o rosto em descrença, como se não pudesse imaginar que eu realmente tinha feito aquilo. Isso, eu disse de forma uniforme, é por cada mentira que você me contou, por cada vez que fiquei acordada esperando por você, por cada vez que você jurou me amar enquanto saía escondido como um covarde. A amante largou o braço dele. De repente, muito ciente dos olhos que a encaravam, da multidão que sussurrava, ela deu um passo para trás, como se para se distanciar do raio da explosão.
Inclinei-me perto o suficiente para que apenas ele pudesse ouvir as próximas palavras. Esta é a última vez que você vai me pegar de surpresa. De agora em diante, sou eu quem vai puxar as cordas. E então, sem outro olhar para ele, endireitei-me, alisei meu vestido e caminhei em direção à saída. O lábio se abriu para mim como se eu fosse da realeza, não uma mulher traída. Mantive a cabeça erguida, sem permitir que uma única lágrima caísse até que as portas de vidro se fechassem atrás de mim e o ar da noite batesse em meu rosto. A humilhação queimava em meu peito, mas por baixo dela tremeluzia algo mais afiado, mais frio. Um voto. Ele achava que aquela era a noite em que ele me quebrou. Ele não tinha ideia de que aquela era a noite em que eu comecei a planejar como destruí-lo. As pessoas olham para um casamento como um mel e pensam que ele deve ter rachado da noite para o dia. Essa é a mentira que eu contei a mim mesma por anos. Porque era mais fácil do que encarar a verdade. As rachaduras sempre estiveram lá. Eu apenas continuei a rebocá-las. Eu o conheci quando tinha 22 anos. Recém-saída da faculdade. Cheia de planos. Ele já estava correndo atrás de negócios. Impecável em seus ternos. Falando sobre futuros que pareciam maiores do que nós dois. Naquela época, eu achava que ambição era amor. Ele disse que construiríamos um império juntos. E eu acreditei nele. Quando ele me pediu para me mudar para São Paulo por causa de seu emprego, deixei para trás meus pais em Belo Horizonte, meus amigos e o pequeno cargo de marketing que eu tinha acabado de conseguir. É apenas o começo. Ele prometeu. Quando eu conseguir, você nunca mais terá que se preocupar. Eu me dediquei a essa visão. Trabalhei enquanto ele subia. Fiz turnos duplos quando o dinheiro ficou curto. E quando minha avó faleceu, usei parte da minha herança para nos ajudar a comprar o apartamento, e que ainda moramos. Nunca pareceu um sacrifício. Porque eu acreditava que era nosso. Toda vez que ele chegava em casa tarde, eu dizia a mim mesma que era por nós. A cada encontro, a cada evento familiar perdido, eu inventava desculpas. Era assim que a lealdade se parecia para mim. Falávamos sobre filhos constantemente naqueles primeiros anos. Ele dizia um dia, quando sua carreira se estabilizasse, quando o dinheiro estivesse certo. Um dia continuava se estendendo cada vez mais. Eu queria uma família. Ele queria liberdade. Essa foi a primeira vez que notei a distância entre o que dizíamos valorizar e o que ele realmente escolhia. Os sinais de alerta estavam lá. Mensagens de WhatsApp tarde da noite que ele jurava serem de clientes. Um perfume na camisa dele que não era o meu. Viagens de negócios que sempre caíam em fins de semana. Aniversários ou feriados. Mas eu silenciava a voz na minha cabeça. Convencida de que duvidar dele me tornava ingrata. Eu carregava o peso da ambição dele para que ele pudesse voar. Ainda assim, havia momentos em que a verdade lutava para sair. No último Natal, minha irmã mais nova, Laura, me pusou de lado depois da ceia. Ela não mediu as palavras. Helena, eu ouvi. Ele não estava sozinho. Por favor, pare de fingir que você não sabe. Eu gritei com ela. Disse para ela cuidar da própria vida. Voltei para casa tremendo, agarrada à ilusão de que meu casamento era inabalável. Mas as palavras dela se alojaram em mim, infeccionando. Toda vez que meu marido sorria e dizia, estou fazendo isso por nós, eu ouvia a voz dela. O golpe final veio 3 dias antes do meu aniversário. Minha sobrinha, rolando as redes sociais como as crianças sempre fazem, encontrou uma foto. Ele em um bar na cobertura, um copo na mão, inclinado para uma mulher loira que eu nunca tinha visto. A legenda era apenas um emoji, uma chama, um coração. Mas foi o suficiente. Ela mostrou para minha irmã, que me ligou imediatamente. Helena, eu não queria te contar assim, mas você não pode continuar desviando o olhar. Lembro-me de sentar na beira da minha cama, olhando para aquela foto até a tela ficar embaçada. Não era sobre a mulher, não era sobre sexo. Era sobre cada sacrifício que eu tinha feito. Cada real, cada ano, cada momento de confiança que eu lhe dei, jogado fora como se não fosse nada. Foi quando o luto se transformou em outra coisa. A voz da minha irmã, firme e inabalável no telefone, foi a confirmação que eu não podia negar. A traição não era mais uma suspeita, era um fato. E uma vez que a verdade se mostra, você não pode mais desvê-la. Aquele foi o momento em que parei de me perguntar se ele estava me traindo e comecei a me fazer a única pergunta que importava. O que eu vou fazer a respeito?
Na noite seguinte à cena do hotel, eu sentei sozinha no escuro da nossa cozinha. Meu celular vibrava sem parar no balcão. O nome dele iluminava a tela repetidamente. Mas eu não atendi. Por anos, eu fui a mulher que atendia, que perdoava, que ouvia suas desculpas. Aquela Helena se foi. Eu não ia gritar ou jogar coisas ou persegui-lo por respostas. Eu já tinha as respostas. Ele as entregou para mim no lab, com o braço dela entrelaçado no dele. Meu trabalho agora não era exigir uma explicação. Meu trabalho era desmontá-lo. Abri meu laptop e acessei nossas contas conjuntas. Pela primeira vez em anos, eu não apenas olhei o saldo. Eu examinei cada cobrança. Estadias em hotéis, contas de restaurantes, a compra de uma joia que eu nunca vi. Meu pulso latejava em meus ouvidos, mas minhas mãos estavam firmes. Com alguns cliques, congelei os cartões de crédito. As contas não foram bloqueadas. Ainda não, mas estavam sob meu controle. Ele não estaria mais levando ninguém para jantar às minhas custas. Então, redigi um e-mail para uma advogada de divórcio que eu havia salvo nos favoritos meses antes. Em um momento de fraqueza, naquela época, eu hesitei sobre o botão de enviar, mas nunca cliquei. Naquela noite, apertei enviar sem hesitação. Fui até o cofre. Dentro estavam as escrituras e documentos que eu sempre confiei a ele para administrar. Tirei-os um por um, espalhando-os pela mesa como armas. A escritura do apartamento, os documentos dos carros, os investimentos da empresa. Minha herança não era apenas sentimental. Ela havia financiado metade dessas coisas. Ver isso por escrito me lembrou que este não era apenas o império dele. Era meu também. E eu não ia deixá-lo ir embora com ele. Ao amanhecer, eu tinha um plano. Passo 1, garantir as finanças. Passo 2, garantir o apartamento. Passo 3, certificar-me de que cada movimento deixaria atordoado. Quando ele finalmente chegou em casa no meio da manhã, a amante em lugar nenhum. Ele parecia um homem que tinha visto um fantasma. Sua gravata estava frouxa, sua camisa amassada, seus olhos vermelhos. Helena, por favor. Ele começou, a voz falhando. Deixa eu explicar. Eu nem me dei ao trabalho de olhar para cima da caixa que estava empacotando na sala de estar. Você já explicou o suficiente. Ele se aproximou, desesperado. Não foi o que pareceu. Eu cometi um erro estúpido. Mas eu posso consertar isso. Não faça nada precipitado. Fechei a caixa e a selei com fita adesiva. Precipitado? Você acha que isso é precipitado? Levantei-me, encontrando seus olhos com uma calma que parecia assustá-lo mais do que o tapa no lábio. Eu te dei anos. Eu te dei minhas economias. O dinheiro da minha família. Minha lealdade. Você pegou tudo isso e alimentou seu ego. Você não tem o direito de me chamar de precipitada. Ele abriu a boca. Mas eu o interrompi. As contas estão congeladas. Os cartões não vão funcionar. O apartamento. Não fique muito confortável. E, a propósito, levantei a pilha de papéis da mesa e o segurei contra o peito. Eu tenho cópias de tudo. A cor sumiu de seu rosto. Ele não esperava que eu agisse tão rápido. Ele pensou que eu desabaria em lágrimas. Imploraria para ele ficar. Me agarraria a quaisquer migalhas que ele oferecesse. Mas eu não estava mais interpretando o papel que ele havia escrito para mim. Quando passei por ele com a caixa, ele tentou segurar meu braço. Eu me afastei bruscamente. Minha voz baixa, mas firme. Não me toque. A não ser que seja através de um advogado. Levei a caixa para o meu carro. Coloquei no porta-malas e deslizei para o banco do motorista. Pela primeira vez em anos, senti um tipo estranho de clareza. Não alegria. Ainda não. Mas propósito. Ao sair da garagem, vi um vislumbre dele no espelho retrovisor. Parado na porta com as mãos na cabeça. Parecendo menor do que eu jamais o tinha visto. Aquela imagem ficou comigo. Não como conforto, mas como combustível. Porque isso era apenas o começo. Ele pensou que poderia me destruir silenciosamente. Ele não tinha ideia do que era ser caçado. O primeiro sinal de que meu plano estava funcionando veio 2 dias depois. Pouco depois da meia-noite, meu celular vibrou com uma notificação. 3 tentativas falhas no cartão de crédito conjunto. Mesmo posto de gasolina na Avenida Rebouças. Mesma hora. Ele estava tentando encher o tanque do carro e o cartão continuava sendo recusado. Eu podia imaginá-lo ali, parado na bomba, passando o cartão de novo e de novo.
o suor se formando em suas têmporas enquanto o frentista olhava com pena. Ele provavelmente procurou por dinheiro e não encontrou o suficiente. Ele não carregava dinheiro há anos, muito acostumado a exibir seu plástico como se isso o tornasse intocável. Na manhã seguinte, eu tinha uma mensagem de voz. A voz dele era ríspida, curta. Helena, isso foi longe demais. Você não pode simplesmente me cortar assim. Precisamos conversar. Me ligue de volta. Eu não liguei. Em vez disso, abri meu laptop e observei o saldo da conta corrente se manter firme sob meu controle. Eu deixei o silêncio se estender. As notícias correm rápido em nosso círculo. Em uma semana, recebi uma mensagem de uma amiga em comum. Alguém que sempre foi mais aliada dele do que minha. Está tudo bem? O Ricardo parecia abalado no almoço ontem. Eu não respondi. Deixe-o soar enquanto as pessoas sussurravam. Deixe a história se construir sem que eu levantasse um dedo. E ele suou. Uma noite, voltei ao apartamento para buscar mais algumas coisas. Ele estava andando de um lado para o outro na cozinha. O celular pressionado contra a orelha. A voz baixa, mas urgente. Fiquei na porta e escutei. Não, escuta. Eu vou conseguir os fundos. Isso é apenas temporário. Minha esposa. Ela está sendo difícil. Mas eu vou resolver. Eu pigarreei e ele congelou no meio da frase. Sua cabeça se virou. Os olhos arregalados. Eu não disse uma palavra. Apenas coloquei minhas chaves no balcão. Peguei a caixa que vim buscar e passei direto por ele. O silêncio que eu carregava em cada cômodo cortava mais fundo do que qualquer briga jamais poderia. A amante não estava se saindo muito melhor. Uma amiga minha do trabalho a viu em um brunch com duas amigas. Elas não estavam inclinadas com interesse ou inveja. Estavam olhando de lado, sussurrando, balançando a cabeça. Minha amiga disse que ela parecia miserável, espetando sua salada enquanto todas as outras riam de algo do qual ela não fazia parte. Acontece que dormir com um homem casado não te rende aplausos em São Paulo. E a família dele. Eles também notaram. Seu irmão mais novo, Bruno, alguém que costumava idolatrá-lo, apareceu na minha porta uma noite. Helena, ele disse sem jeito, com as mãos nos bolsos. Eu não sei o que está acontecendo, mas ele parece péssimo. O que quer que ele tenha feito? Eu não sou cego. Só queria que você soubesse que tem gente do seu lado. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Por anos, pensei que todos eles me viam como a forasteira, a garota que veio de carona na ascensão dele. Mas agora, a maré estava virando. Ele não era mais o sol dourado. Ele era o homem que não conseguia nem manter a própria vida em ordem. E então veio sua primeira tentativa desesperada de me alcançar pessoalmente. Eu estava saindo do supermercado, empurrando um carrinho em direção ao meu carro, quando ele apareceu do nada, sem terno desta vez. Apenas jeans, camisa amassada e o tipo de rosto por fazer que eu não via desde a faculdade. Ele agarrou o carrinho antes que eu pudesse avançar. Precisamos conversar, ele disse, sem fôlego. Eu me endireitei. Saia da frente. Não, Helena. Escuta. Por favor. Você não entende o que isso está fazendo comigo. Não consigo acessar minhas contas. Meus cartões não funcionam. Tenho gente me ligando toda hora. Apenas pare com isso. Podemos resolver. Eu corto o contato com ela. Eu vou. Eu ri. O som assustou até a mim. Você vai cortar o contato com ela? Essa é a sua proposta? A mandíbula dele se contraiu. Você está me destruindo. Não. Eu disse. Encarandou. Você se destruiu. Eu só estou garantindo que os destroços caiam onde pertencem. Ele soltou o carrinho como se o queimasse. As pessoas por perto estavam olhando. Uma mãe com uma criança pequena parou, congelada no lugar. Um homem com sacolas nas mãos ergueu as sobrancelhas. A humilhação o atingiu em tempo real. Coloquei minhas compras no carro com uma calma deliberada. Cada movimento era um lembrete de que ele não controlava mais a narrativa. Quando fechei o porta-malas e me virei, ele ainda estava lá, desinflado, como um balão perdendo ar. Aquele foi o momento em que percebi que ele não estava apenas perdendo dinheiro ou reputação. Ele estava perdendo o roteiro de sua vida. Aquele em que ele era sempre o herói. Sempre no comando. Sempre o homem que as pessoas admiravam. Agora, pela primeira vez, ele era aquele de quem todos sentiam pena. Ao dirigir para longe, vi um vislumbre dele no meu retrovisor. Ombros caídos.
olhando para o asfalto como se pudesse lhe dar respostas. Eu quase senti pena dele. Quase. Mas a pena constrói justiça. As consequências. Sim. E este era apenas o ato de abertura. Eu não planejei. Não exatamente. Mas às vezes a vida te entrega o palco perfeito. A mãe dele, Sônia, me convidou para o almoço de domingo. Aquele que ela ainda insistia em fazer a cada poucas semanas. Normalmente, eu teria recusado. Muito recente. Muito doloroso. Mas algo na voz dela me fez parar. Helena. Ela disse baixinho. Venha. Por favor. É hora. Então, eu fui. A casa estava cheia. Quente com o cheiro de frango assado e pão de alho. Seus pais. Seu irmão e irmã. Até um casal de primos. Entrei e senti os olhos dele se voltarem para mim com alívio. Como se eu ainda fizesse parte da família. Não importava o que ele tivesse feito. E então ele apareceu. Atrasado. Como sempre. Mas não sozinho. Ela entrou atrás dele. A amante. Tentando manter a cabeça erguida. Embora parecesse que preferiria estar em qualquer outro lugar. A sala ficou em silêncio absoluto. Sua mãe deixou a colher de servir cair de volta na travessa com um estrondo. A mandíbula de seu pai travou. Meu peito ardia. Mas em vez de desmoronar, eu sorri. Um sorriso calmo e gelado que prometia algo que ninguém mais podia ver chegando. Ele pigarreei. Pessoal, esta é a... Eu o interrompi. Nós sabemos quem ela é. Sussurros se espalharam pela mesa. A amante dele se mexeu desconfortavelmente. A mão dela se contorcendo em direção ao braço dele. Mas ele não a pegou. Seu rosto já estava ficando carmesim. Levantei-me lentamente da minha cadeira, levando meu copo de água comigo. Vocês sabem que dia é hoje? Perguntei à sala. Minha voz estava calma, firme. O tipo de tom que faz as pessoas se inclinarem para ouvir. Ninguém respondeu. Faz exatamente 2 semanas que meu marido me disse que precisava sair para uma viagem de negócios. Deixei meu olhar se fisar nele. A mesma viagem que terminou comigo de pé em um lobby de hotel, enquanto ele saía de um elevador com ela pendurada em seu braço. O irmão dele praguejou baixinho. A mão de sua mãe voou para a boca. A amante dele congelou como um cervo diante dos faróis. Virei-me ligeiramente, dirigindo-me a seu pai. Sérgio, você sabe o que ele disse quando o confrontei? Ele me disse para não fazer uma cena. Como se humilhar a esposa em público já não fosse a cena. Meu marido se mexeu desconfortavelmente, tentando formar palavras. Mas levantei a mão para detê-lo. O poder do silêncio era meu agora. Então me inclinei para a frente. Coloquei meu copo de água na mesa com um clique deliberado, proferi a frase que o seguiria por mais tempo do que qualquer tapa. Acho que é de família. Eu disse friamente, deixando meus olhos se voltarem para a amante. Por quê? Aparentemente, lealdade é opcional para ele. Mas a partir desta noite, o casamento também é. As palavras caíram como uma granada. Seu pai empurrou a cadeira para trás, levantando-se. A raiva gravada em seu rosto. Você a trouxe aqui, para dentro desta casa? Ele trovejou para o filho. A amante empalideceu, olhando para a porta. A boca de meu marido se abriu, mas nada saiu. Ele estava se afogando em sua própria arrogância. E pela primeira vez, eu lhe joguei uma boia salva-vidas. A sala explodiu em caos. Sua mãe gritando que estava com vergonha dele. Seu irmão exigindo saber há quanto tempo isso vinha acontecendo. Sua irmã balançando a cabeça em desgosto. Em meio a tudo isso, eu permaneci calma, composta, observando-o se desintegrar. Finalmente, peguei minha bolsa. Você queria brincar de casinha com ela? Eu disse, minha voz cortando o barulho. Tudo bem. Mas nunca se esqueça, você perdeu uma esposa, uma família e sua dignidade em uma noite. E você nunca terá nenhuma delas de volta. E então eu saí. Quando cheguei ao meu carro, meu celular já estava vibrando. Uma mensagem de uma prima. Todo mundo está falando. Você o destruiu. Outra de Bruno, seu irmão. Ele mereceu cada segundo daquilo. Não pare. Não demorou muito para a história se espalhar. Alguém tinha gravado parte do confronto no celular. Minha frase sobre a lealdade ser opcional começou a circular em grupos de WhatsApp, depois no Facebook, e depois mais amplamente. Em poucos dias, ouvi 2 mulheres na fila do café sussurrando sobre o cara que levou a amante para o almoço de domingo. A humilhação não era mais apenas pessoal.
Era pública, viral à sua maneira silenciosa. Seus colegas viram. Seus vizinhos sussurraram. Sua reputação, aquela que ele construiu tijolo por tijolo, estava desmoronando sob o peso de suas próprias escolhas. E a amante? Ela não durou muito depois daquilo. Disseram que ela o deixou uma semana depois. Humilhada pela repercussão. Cansada de ser o alvo das piadas. Ele ficou sozinho com nada, além de suas desculpas. Para mim, não se tratava da fofoca. Tratava-se de retomar o poder que ele havia roubado. Tratava-se de garantir que o mundo visse pelo que ele realmente era. Ele achava que o lobby do hotel era o pior que o poderia fazer. Mas o almoço de domingo provou o contrário. E a melhor parte? Eu nem tinha começado minha verdadeira guerra ainda. Ele tentou revidar, devo admitir, depois do fiasco do almoço de domingo. Ele deve ter percebido que sua reputação estava escorregando. As ligações começaram. Amigos em comum me dizendo que ele andava se explicando, me pintando como vingativa, instável, amarga. Ele alegou que o incidente do hotel foi um mal-entendido. Ele disse às pessoas que eu tinha exagerado, que a amante era apenas uma amiga, uma colega, nada mais. E então ele foi a público. 2 semanas depois, um vídeo apareceu em sua página do Facebook. Ele estava sentado em seu escritório, camisa passada, impecável, voz ensaiada. Eu quero abordar os rumores. Ele começou com o tom solene de um político pego em um escândalo. Meu casamento tem passado por dificuldades há algum tempo. E embora erros tenham sido cometidos, a verdade é mais complicada do que o que foi compartilhado. A Helena está com raiva. E eu entendo isso. Mas eu quero que as pessoas saibam que este não é o homem que eu sou. Os comentários inundaram instantaneamente. Alguns simpáticos, mas a maioria desconfiada. As pessoas amam uma performance, mas amam ainda mais as provas. E provas, eu tinha de sobra. Eu nem precisei postá-las. Minha irmã, Laura, abençoada seja sua franqueza, havia salvado capturas de tela das mensagens noturnas dele para mim. Aquelas em que ele prometia que estava trabalhando até tarde, enquanto o horário coincidia com uma cobrança no bar do Marriott. Ela as enviou primeiro para um grupo privado, e de lá elas se espalharam como fogo, fora da cidade hoje à noite. Querida, não me espere. Enviada às 23h47. Combinava com a cobrança de champanhe no cartão de crédito dele no mesmo horário. Depois veio a foto que minha sobrinha havia salvado. A foto na cobertura dele com a amante. Não era nada explícito, mas a linguagem corporal dizia tudo. Ele estava inclinado perto dela, sorrindo do jeito que costumava sorrir para mim quando éramos jovens, sem dinheiro e ainda apaixonados. Uma vez que isso vazou, sua imagem cuidadosamente construída de marido incompreendido se estilhaçou. O Twitter pegou em seguida. Alguém recortou minha frase do almoço de domingo, aparentemente. Lealdade é opcional para ele. E a combinou com as capturas de tela. Espalhou-se rápido, com uma hashtag que queimou os feeds. Lealdade opcional. Em uma semana. Não era mais apenas fofoca de família. Eram colegas de trabalho compartilhando memes. Um cliente cancelou um contrato, citando preocupações com a reputação. Os comentários em seu LinkedIn se tornaram ácidos. Ex-colegas insinuando que não estavam surpresos. O homem que uma vez se gabou de ser intocável era agora o alvo de uma piada viral. E eu permaneci em silêncio. Essa era a beleza da coisa. Eu não precisei me defender. Eu não precisei explicar. A verdade estava lá fora, crua e inegável. Cada tentativa que ele fazia para distorcer a narrativa apenas apertava mais o nó. A amante tentou se salvar também. Ela postou uma história vaga no Instagram. As pessoas só conhecem metade da história. Não julguem o que vocês não entendem. O tiro saiu pela culatra imediatamente. Os comentários inundaram, chamando-a de iludida, egoísta, destruidora de lares. No final da semana, a conta dela estava privada. Ele apareceu na minha porta uma noite, furioso. Você acha isso engraçado? Você está me arruinando. A voz dele falhou. Uma mistura de raiva e desespero. Você sabe quantas ligações eu recebi? Você sabe o que isso está fazendo com a minha carreira? Eu o encarei da soleira da porta, de braços cruzados. Você fez isso a si mesmo. Ele se aproximou, baixando a voz. Você não entende. Eu não posso consertar isso se você continuar deixando as pessoas postarem. Deixando as pessoas. Eu ri.
Você acha que eu estou por trás de cada vazamento? Novidade. As pessoas finalmente estão te vendo como você é. Eu não preciso orquestrar isso. Você está transmitindo sua própria queda. Ele bateu com o punho no batente da porta. Depois congelou quando percebeu que minha vizinha estava observando do outro lado da rua. Sua máscara escorregou novamente. E eu vi o pânico por baixo. O pânico só cresceu. Uma semana depois, um tópico anônimo no Reddit apareceu com mais detalhes. Capturas de tela dele mandando mensagens para várias mulheres, flertando, oferecendo-se para ser mentor delas, durante um drink. O tópico explodiu. Compartilhado em várias plataformas. Capturas de tela não mentem. E os nomes de usuário correspondiam aos seus e-mails antigos. Suas negações não importavam mais. E a hashtag continuava se espalhando. Lealdade opcional tornou-se um sinônimo para traidores. Um meme que as pessoas usavam ao denunciar a traição. O nome dele estava atrelado a cada versão. Eu soube então que a guerra dele estava perdida. Ele queria controlar a história. Mas na era digital, as histórias não pertencem aos culpados. Elas pertencem ao público. E o público tinha feito sua escolha. Eu não era mais apenas sua ex-esposa. Eu era a mulher que o expôs. E ele não era o homem charmoso e ambicioso que as pessoas admiravam. Ele era uma piada. Um conto de advertência. A ironia não passou despercebida por mim. Ele passou anos buscando status, fazendo networking, construindo uma imagem. E em questão de semanas, ele se tornou uma piada viral que apagou cada grama de credibilidade pela qual ele já havia lutado. Esse foi o custo da traição no mundo moderno. Não apenas a vergonha sussurrada. Não apenas almoços de família arruinados. Foi a exposição total. Uma marca demolida. Uma reputação afogada em provas e hashtags. E enquanto eu o observava espiralar, lutando por uma defesa que não existia, percebi que a vingança que eu havia escolhido não era apenas pessoal. Era pública. A queda dele não estava escondida em papéis de divórcio ou brigas particulares. Estava escrita em telas, compartilhada por estranhos, imortalizada em tinta digital. E eu ainda não tinha terminado. Os documentos do divórcio foram protocolados em uma manhã de quarta-feira. Minha advogada, uma mulher com olhos como aço afiado, deslizou o pacote sobre a mesa para minha assinatura. Assim que protocolarmos isso, Helena, as coisas vão andar rápido. Você está pronta? Pensei no lobby do hotel, no almoço de domingo. Em todas as noites em que fiquei acordada enquanto ele inventava histórias, minha caneta atingiu o papel sem hesitação. Eu estou pronta há anos. Em poucos dias. Ele foi notificado. Ele me ligou 13 vezes em uma tarde. Cada mensagem de voz mais frenética que a anterior. A arrogância calma que ele carregou por anos havia se quebrado em algo feio. Raiva misturada com súplica. Você não pode simplesmente pegar tudo. Eu construí esta vida. Por favor. Helena, pense no que você está fazendo. Mas eu não apenas pensei. Eu planejei. E cada plano veio com precisão. O primeiro golpe atingiu sua carteira. O juiz emitiu um congelamento temporário dos principais ativos, até que a divisão pudesse ser resolvida. Isso significava que suas contas, o que restava delas depois que eu o cortei, estavam sob escrutínio. O apartamento, metade em meu nome graças à minha herança, foi garantido sob meu controle. Ele não podia vender, não podia hipotecar, não podia tocar. O segundo golpe foi seu carro. O sedã de luxo que ele adorava exibir em reuniões com clientes. Estava em leasing em nome de nós dois. Minha advogada garantiu que os pagamentos fossem suspensos enquanto o processo estivesse pendente. Um mês depois, a concessionária o retomou. Ele ficou se virando para conseguir caronas, pedindo emprestado a amigos que logo se cansaram do circo que o seguia por toda parte. Mas o terceiro golpe cortou mais fundo. Aguarda. Nós não tínhamos filhos. Embora por anos eu tenha implorado para que dessemos esse passo. O que tínhamos era minha sobrinha. A garota que eu praticamente criei desde que a saúde da minha irmã entrou em colapso. Ela tinha 17 anos agora, mais filha do que sobrinha, morando comigo e tempo integral. Ele adorava fazer o papel de figura paterna em jantares, gabando-se de como nos sustentava. Mas quando o tribunal viu a verdade, as provas de seus casos, a negligência, a instabilidade financeira, qualquer chance de ele exigir a guarda legal evaporou. O juiz me concedeu a guarda exclusiva. Seu título de pai foi retirado em um instante.
Aquilo não foi apenas uma perda legal. Foi emocional. Foi pessoal. A família dele começou a se afastar também. Sua mãe, Sônia, que uma vez amenizava seus erros com desculpas gentis, parou de retornar suas ligações. Seu pai, Sérgio, um homem de orgulho à moda antiga, apareceu na minha porta uma noite. Eu o criei melhor que isso, ele disse secamente. Parado, rígido, na minha entrada. O que ele fez com você? Com esta família? É imperdoável. O peso daquelas palavras não passou despercebido por mim. Ele não estava apenas desapontado. Ele tinha desistido. Até seu irmão, Bruno, que já fora sua sombra, cortou os laços. Ouvi por amigos em comum que ele lhe disse na cara: você envergonhou todos nós. Não me ligue mais. Cada ponte que ele pensava poder atravessar estava queimando atrás dele. Financeiramente, o colapso se acelerou. Os documentos do tribunal colocaram seus gastos sob revisão. E os recibos vazados não apenas danificaram sua reputação. Eles danificaram seu crédito. Os credores começaram a ligar. Contatos de negócios desistiram de acordos, não querendo ser associados ao seu nome. O efeito cascata foi brutal. Ele tentou lutar, é claro. Apresentou reconvenções me acusando de crueldade emocional, como se defender a mim mesma fosse um abuso. O juiz viu através disso instantaneamente. Minha advogada destruiu o caso dele com um sorriso que me dizia que ela já havia feito isso centenas de vezes antes. Cada tentativa que ele fazia para se reerguer apenas o afundava mais. A amante, que já havia desaparecido há muito tempo, sumiu sem deixar rastros. Ele comparecia às audiências sozinho, com um terno amassado, papéis caindo de uma pasta barata. Longe estava o homem polido que um dia deslumbrou salas de reuniões. O que estava diante de mim, agora era uma versão vazia, desesperada e se desfazendo. O golpe final veio quando o divórcio foi finalizado. O tribunal me concedeu o apartamento, a maior parte das economias ligadas à minha herança e metade de suas contas de aposentadoria. Ele foi condenado a pagar os honorários advocatícios, além de tudo. Ele saiu com uma fração do que um dia ostentou. Seu império reduzido a cinzas. No dia em que ele se mudou de vez, fiquei na janela, enquanto uma caminhonete velha parava. Nenhuma empresa de mudanças. Apenas ele e 2 amigos carregando caixas na caçamba. Via a humilhação em seu rosto enquanto os vizinhos espiavam de suas varandas, sussurrando. O homem que um dia desfilou por este bairro como se fosse o dono do mundo, agora estava partindo em desgraça. Ele não olhou para mim, mas eu não me importei. Aquilo não era mais problema meu. No final do verão, espalhou-se a notícia de que ele estava alugando um apartamento sujo na periferia da cidade, vivendo de salário em salário depois de perder clientes. Ele passou de terno sob medida para roupas de liquidação, de jantares finos para pizza de delivery. Cada pilar de apoio financeiro, familiar, social havia desaparecido. Eu não comemorei. A vingança não era sobre brindes com champanhe ou desfiles de vitória. Era sobre equilíbrio. Era sobre saber que ele sentia cada grama do peso que um dia tentou jogar em cima de mim. Quando eu me deitava à noite, não me perguntava mais onde ele estava ou com quem estava. Não questionava mais meu valor, ou duvidava da minha sanidade. O silêncio na minha casa não era solidão. Era liberdade. E ele estava quebrado, sozinho, deserdado. Exatamente onde ele se colocou. Aconteceu numa terça-feira cinzenta, meses depois que o divórcio foi finalizado. Eu não o via há semanas, talvez mais. A vida tinha seguido em frente. Minha casa parecia minha de novo. Minha sobrinha estava prosperando. Meu trabalho estava estável. Meus dias preenchidos com uma paz tranquila que eu nunca pensei que conheceria. E então ele apareceu. Eu estava saindo do fórum depois de assinar os últimos documentos de propriedade. Mais um prego no caixão da nossa vida em comum. Quando ouvi meu nome, a voz dele estava mais fina do que eu me lembrava, desgastada nas bordas. Helena. Virei-me, e lá estava ele. Mas não era o homem que eu conhecia. O terno que ele usava estava largo nele, amassado e barato. Seu rosto estava encovado. Círculos escuros sob os olhos. A confiança que um dia escorria de cada palavra. Arrancada. Por um momento, eu quase não o reconheci. Por favor, ele disse, aproximando-se. Apenas me escute. Eu poderia ter ido embora. Deveria ter ido. Mas algo em mim, a parte que precisava ver a ruína de perto,
Ficou. Vá em frente. Eu disse. Seca. Ele engoliu em seco, os olhos desviando para o chão antes de encontrarem os meus novamente. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei que perdi tudo. Mas Helena, você e eu, tivemos anos juntos. Você não pode simplesmente apagar isso. Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo o apartamento. Eu só quero uma chance de consertar as coisas. De recomeçar. Eu o encarei. Em silêncio. Ele continuou apressadamente, as palavras derramando como água por mãos rachadas. Eu não durmo. Eu não como. Não consigo mais encarar as pessoas. Perdi o negócio. Perdi minha família. A voz dele falhou. Eu perdi você. Por favor, não me deixe assim. Você é a única que pode me ajudar a me recompor. A ironia era quase risível. Todos aqueles anos, eu implorei para ele voltar para casa, para nos priorizar, para me dar mais do que migalhas de sua atenção. Ele me ignorou, me descartou. Agiu como se eu fosse um acessório em sua vida. Agora ele estava diante de mim, quebrado, implorando pela mesma coisa que sempre me negou. Você quer que eu te conserte? Eu finalmente disse. Ele assentiu rapidamente. O desespero escrito em cada linha de seu rosto. Sim. Apenas me dê mais uma chance. Eu posso mudar, por um breve momento. Eu o estudei, não com saudade, não com pena, mas com clareza. Isso não era amor. Isso não era redenção. Este era um homem se afogando, agarrando-se a coisa mais próxima que uma vez o manteve à tona. E eu me recusei a ser sua boia salva-vidas. Você teve suas chances. Eu disse baixinho. Você teve mais do que a maioria dos homens jamais terá. E todas as vezes, você escolheu a si mesmo em vez de mim. Ele se encolheu como se eu o tivesse atingido. Eu fui estúpido. Fui egoísta. Mas eu vejo isso agora. Helena. Eu vejo tudo agora. Não consigo viver assim. Dei um passo mais perto, baixando a voz para que apenas ele pudesse ouvir. Então não viva. Mas não ouse pensar que estou aqui para te salvar. Eu me salvei no momento em que saí daquele lab de hotel. Você está parado nas ruínas de suas próprias escolhas. Os olhos dele brilharam. E por um segundo, pensei que ele poderia desabar ali mesmo, nos degraus do fórum. Então é isso. Ele sussurrou. Depois de tudo, deixei o silêncio se estender. Pesado. Final. Então, proferi as únicas palavras que ele se lembraria pelo resto da vida. Você é o arquiteto da sua própria destruição. Virei nos calcanhares e fui embora. Não olhei para trás. Não precisei. Porque o som de seu silêncio atrás de mim, o peso dele, me disse tudo. Ele não tinha mais nada. Nenhuma família. Nenhum dinheiro. Nenhum aliado e, o mais importante, nenhum eu. Aquele foi o fim. Não com raiva. Não com um grito. Mas com um limite tão afiado que poderia cortar através dos anos. Uma linha traçada na pedra. Ao pisar na calçada, o céu cinzento se abriu com a luz do sol. Pela primeira vez em muito tempo, sente o calor em meu rosto sem sombras me seguindo. E eu soube que tinha vencido. Um ano depois, minha vida mal se parecia com o que era antes. O apartamento que antes parecia uma gaiola tornou-se um santuário. Repintei as paredes. Arranquei as cortinas pesadas que ele insistira em ter e enchi os cômodos de luz. Cada canto carregava minha assinatura agora. Plantas prosperando nos parapeitos das janelas. Fotos da minha sobrinha sorrindo em marcos que ele nunca compareceu. Livros empilhados na sala de estar que refletiam meus interesses, não os dele. Pela primeira vez em anos, minha casa parecia viva porque finalmente me refletia. Financeiramente, eu estava mais forte do que nunca. O acordo de divórcio havia garantido minha parte. Mas eu não parei por aí. Peguei as habilidades de marketing que um dia deixei de lado pela carreira dele e as investi em meu próprio trabalho freelance. O que começou como pequenos projetos floresceu em uma lista completa de clientes. Eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava prosperando, construindo um negócio nos meus próprios termos. Havia orgulho em cada nota fiscal, em cada pagamento que vinha apenas com o meu nome. Minha sobrinha floresceu também. As inscrições para a faculdade foram enviadas no outono. E quando ela recebeu sua primeira carta de aceitação, celebramos com um bolo na cozinha. Apenas nós duas. Rindo até doer a barriga. Ela me abraçou forte e sussurrou: eu não estaria aqui sem você. Aquilo significou mais do que qualquer voto que meu ex-marido já fez. Porque enquanto ele escolheu a traição,
Eu escolhi o compromisso. Com ela. Comigo mesma. Com o futuro pelo qual valia a pena lutar. Às vezes, as pessoas perguntam se sinto falta dele. A verdade é que não. O que sinto falta é da mulher que eu era antes de deixá-lo me apagar. A garota que sonhava sem concessões. Que acreditava que sua lealdade era um presente, em vez de uma coleira. Mas essa mulher não se foi. Ela está de volta. Mais afiada agora. Mais forte. Mais sábia. A jornada de reconstrução, no entanto, não foi uma linha reta. Houve noites, especialmente no início, em que o silêncio do apartamento parecia um acusador. O espaço vazio ao meu lado na cama era um lembrete físico da ausência. Nesses momentos, a raiva que me impulsionou ameaçava se transformar em algo mais sombrio, a solidão. Eu me enrolava nos lençóis. O eco de suas promessas vazias ressoando em minha mente. Nós vamos construir um império juntos. É só o começo. Querida. Mentiras. Todas elas. Eu chorava. Não por ele, mas pela vida que eu achava que estava construindo. Pela confiança ingênua que depositei nele. Foi Laura, minha irmã, quem me pusou para fora desses momentos. Ela aparecia sem avisar com uma garrafa de vinho e 2 potes de açaí. Nós nos sentávamos no chão da sala, em meio a caixas meio desempacotadas. E ela me deixava falar, ou não falar. Ela simplesmente estava lá. Você sabe qual é o problema dele, Helena? Ela disse uma noite, enquanto eu olhava fixamente para a parede. Ele nunca te viu de verdade. Ele viu um espelho. Alguém que refletia a imagem que ele queria ter de si mesmo. O marido bem-sucedido. O homem de família. Quando você parou de refletir essa imagem e começou a mostrar a verdade. Ele quebrou o espelho. Aquelas palavras me atingiram. Ela estava certa. Eu não era uma parceira para ele. Eu era um acessório. Um acessório caro e leal. Mas ainda assim um acessório. A compreensão foi dolorosa, mas libertadora. A partir daquele momento, parei de lamentar o que perdi e comecei a focar no que estava ganhando. Eu mesma. O trabalho se tornou meu refúgio e minha força. O primeiro cliente foi um pequeno café no bairro de Pinheiros. Precisando de uma estratégia de mídia social. Eu me dediquei a ele com uma ferocidade que me surpreendeu. Eu não estava apenas trabalhando por dinheiro. Estava provando a mim mesma que podia fazer isso. Que a mulher inteligente e ambiciosa que ele havia suprimido ainda estava lá. Quando a campanha deles decolou, a notícia se espalhou. Um cliente levou a outro. Em 6 meses, eu tinha uma lista de espera. Tive que alugar um pequeno espaço de coworking porque meu apartamento estava se tornando pequeno demais. Contratei minha primeira estagiária, uma jovem brilhante da faculdade, e vi em seus olhos a mesma centelha que eu tinha aos 20 e poucos anos. Mas, ao contrário de mim, eu a encorajaria a nunca deixar ninguém apagar essa centelha. Houve contratempos. Um dia, vi Ricardo do outro lado da rua, perto do meu escritório. Ele parecia mais magro. Abatido. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Vi um lampejo de algo, em seu rosto arrependimento? Vergonha? Antes que ele se virasse e desaparecesse na multidão. Meu coração disparou. Não de amor, mas de um medo residual. Um reflexo condicionado de anos de ansiedade. Fui para casa mais cedo naquele dia. Tranquei a porta e respirei fundo. Ele não tinha mais poder sobre mim. Eu repetia para mim mesma. Mas desfazer anos de condicionamento leva tempo. A cura também veio de maneiras inesperadas. Comecei a fazer aulas de cerâmica, em um ateliê no Bixiga. A sensação da argila fria, maleável em minhas mãos era terapêutica. Havia algo primordial em pegar uma massa sem forma, e transformá-la em algo bonito e funcional. Um vaso. Uma tigela. Era uma metáfora para minha própria vida. Eu estava pegando os destroços e criando algo novo. Algo que era inteiramente meu. Fiz amigos lá, pessoas que não conheciam minha história, que não me viam como a ex-esposa traída. Eles me viam como Helena, a mulher que fazia potes tortos, mas que tinha um bom senso de humor sobre isso. Rir de mim mesma, de minhas imperfeições, foi um passo crucial. Por tanto tempo, eu havia me esforçado para ser a esposa perfeita, a anfitriã perfeita, a parceira perfeita. A pressão se foi. Eu podia ser apenas eu. Um sábado, enquanto eu estava no ateliê, um homem chamado Daniel se sentou ao meu lado. Ele era arquiteto, com mãos gentes e um sorriso que alcançava seus olhos. Ele não tentou flertar, ele apenas conversou comigo.
sobre a cidade, sobre a beleza das construções antigas do centro, sobre a dificuldade de centralizar a argila no torno. A conversa foi fácil, sem esforço. Nós saímos para tomar um café depois, e depois para jantar na semana seguinte. Não havia pressa, não havia expectativas. Eu estava cautelosa. Minhas paredes ainda estavam altas. Contei a ele, de forma resumida, sobre meu divórcio. Eu não queria esconder meu passado, mas também não queria que ele me definisse. Ele ouviu pacientemente. Quando terminei, ele simplesmente disse: "Isso só é incrivelmente difícil. Fico feliz que você tenha encontrado seu caminho." Ele não me ofereceu pena. Ele me ofereceu respeito. E isso fez toda a diferença. Não foi um romance de conto de fadas. Foi algo melhor. Foi real, lento, cuidadoso, construído sobre conversas honestas e respeito mútuo. Ele me mostrou que a intimidade não precisava ser sobre posse ou controle. Podia ser sobre parceria. Uma noite, estávamos cozinhando juntos no meu apartamento. A música tocava baixo. O cheiro de alho e manjerição no ar. Ele estava picando tomates enquanto eu mexia o molho. Ele parou e olhou ao redor da minha cozinha. Para as paredes recém-pintadas. Para as minhas cerâmicas imperfeitas nas prateleiras. "Você fez deste lugar um lar", ele disse. Sua voz suave. Um lar de verdade. Naquele momento, eu percebi que ele não estava apenas falando do apartamento. Ele estava falando de mim. Eu havia me reconstruído. Eu me tornei meu próprio lar. Ricardo não tinha destruído minha casa. Ele apenas me forçou a desocupar um imóvel que nunca foi verdadeiramente meu. A verdadeira fundação, a verdadeira estrutura, sempre esteve dentro de mim. Eu só precisei limpar os escombros para encontrá-la. A vingança havia sido um andaime que me permitiu demolir a antiga estrutura. Mas foi o trabalho silencioso e diário de autodescoberta, de reconexão com minhas paixões, de permitir que novas pessoas entrassem em minha vida, que construiu a nova. A vingança me deu justiça. A cura me deu paz. E eu estava descobrindo, lentamente, que a paz era infinitamente mais gratificante. A paz, no entanto, não significava esquecimento. Havia cicatrizes, e algumas delas, eu percebi, não eram apenas minhas. Um dia, recebi uma ligação de Sônia, a mãe de Ricardo. A voz dela estava hesitante, frágil. Ela queria me encontrar para um café. Parte de mim queria recusar, cortar todos os laços com aquele passado. Mas outra parte, uma parte mais curiosa e talvez mais compassiva, concordou. Nós nos encontramos em uma padaria tranquila na Vila Madalena. Ela parecia mais velha do que eu me lembrava. Havia uma tristeza em seus olhos que não estava lá antes. Por um momento, sentamos em silêncio. O som das xícaras de café sendo colocadas na mesa preenchendo o vazio. "Eu sinto muito, Helena," ela disse finalmente, suas mãos tremendo um pouco ao redor da xícara. "Sinto muito por não ter visto, por não ter dito nada. Nós, mães, às vezes amamos nossos filhos com tanta ferocidade que nos tornamos cegas para suas falhas." Eu não sabia o que dizer. Eu apenas assenti. "Ele não é o homem que criamos," ela continuou, olhando para a rua movimentada. "Ou talvez ele seja. E nós apenas não queríamos ver. O Sérgio. Ele não fala mais com o Ricardo. O orgulho dele foi ferido. Mas é mais do que isso. É a decepção. Ver seu filho se tornar alguém que você não respeita. É uma dor diferente." Ela me contou que o Ricardo havia perdido o emprego. A empresa finalmente o demitiu depois que o escândalo Anoain se recusou a morrer e começou a afetar os negócios. Ele estava fazendo alguns trabalhos de consultoria, mas nada fixo. Ele ligava para ela ocasionalmente, sempre pedindo dinheiro. "Eu ajudo às vezes," ela admitiu, com vergonha. "Ele ainda é meu filho. Mas cada vez que desligo o telefone, sinto que estou apenas permitindo que ele continue a evitar a responsabilidade." Ela olhou para mim. Seus olhos suplicantes. "Eu só queria que você soubesse que não culpamos você. Pelo contrário, você foi corajosa. Você fez o que nenhuma de nós teve coragem de fazer. Você o forçou a encarar as consequências." A conversa não me trouxe alegria. Não havia satisfação em ouvir sobre a dor de uma mãe. Mas me trouxe um tipo de fechamento. Minha luta não era apenas sobre mim e ele. Tinha reverberado, causado ondas de dor em outras vidas. A destruição que ele causou não se limitou ao nosso casamento. Ele havia fraturado sua própria família.
Ao me trair, ele traiu o legado deles. Os valores que eles tentaram lhe ensinar. Saí daquele café sentindo um peso estranho se levantar dos meus ombros. A responsabilidade pela ruína dele era inteiramente dele. Algumas semanas depois, encontrei Bruno, seu irmão, em um evento de networking. Ele se aproximou de mim com cautela. Helena, você parece ótima, ele disse. E parecia sincero. Obrigada, Bruno. Você também. Conversamos por alguns minutos sobre trabalho. Ele estava prosperando em sua própria carreira, longe da sombra do irmão. Antes de nos despedirmos, ele hesitou. Eu vi a Carla, ele disse baixinho. Eu levantei uma sobrancelha. Eu não pensava nela há meses. Ela está trabalhando em outra empresa. Ouvi dizer que ela se mudou para o Rio. Acho que São Paulo ficou pequena demais para ela depois de tudo. Ele balançou a cabeça. Ela cometeu um erro, claro, mas, no final, ele a usou tanto quanto usou você. Ele prometeu a ela um mundo. Disse que ia te deixar. Quando as coisas ficaram feias, ele a descartou como se não fosse nada. Ela também foi apenas um degrau na escada da vaidade dele. A revelação não me chocou, mas solidificou algo que eu já suspeitava. Ricardo não amava Carla. Ele amava a ideia dela, jovem, admiradora. Uma validação de seu poder e desejabilidade. Quando ela se tornou um problema em vez de um troféu, sua utilidade acabou. Ele não era um homem dividido entre duas mulheres. Ele era um homem que só amava a si mesmo. E agora? Ele não tinha ninguém. Esses encontros, essas peças do quebra-cabeça se encaixando, me ajudaram a ver a imagem completa. Minha vingança não foi um ato isolado de raiva. Foi a reação necessária a uma longa história de egoísmo. Foi o catalisador que forçou a verdade a vir à tona. Não apenas para mim, mas para todos ao seu redor. Aquele conhecimento me fortaleceu para o último passo. A venda do apartamento. Embora o tribunal tivesse me concedido, eu não queria mais morar lá. Havia muitas memórias, muitos fantasmas. Era a hora de um novo começo de verdade. Coloquei-o no mercado e, para minha surpresa, vendeu rapidamente. No dia de assinar os papéis finais, senti um nervosismo estranho. Este era o fim de um capítulo. A última conexão material com a vida que eu tinha antes. Enquanto eu estava no cartório, revisando os documentos, meu advogado me entregou um envelope. Isso chegou para você no escritório, ele disse. Era a caligrafia dele. Meu estômago revirou. Abri com os dedos trêmulos. Era uma carta curta. Helena, eu sei que não tenho direito de te escrever. Eu sei que minhas palavras não significam nada para você agora. Mas eu ouvi que você vendeu o apartamento. Nosso apartamento. Eu só queria dizer uma coisa que nunca disse de verdade. Sinto muito. Não pelas coisas que perdi. Não pela minha reputação ou pelo meu dinheiro. Sinto muito por ter te machucado. Por ter pego sua lealdade. Sua bondade. E ter jogado fora. Você era a melhor coisa que já me aconteceu. E eu era estúpido demais para ver isso. Eu sei que é tarde demais. Eu sei que destruí tudo. Mas eu queria que você soubesse que, no silêncio do meu apartamento vazio, a única coisa em que penso é no que eu tinha, no que eu perdi. Seja feliz. Você merece. Ricardo. Eu li a carta 2 vezes. As palavras eram tudo o que eu um dia quis ouvir, mas, lendo-as agora, elas pareciam distantes, como um eco de uma língua estrangeira. A dor que elas teriam curado anos atrás já havia cicatrizado por conta própria. O pedido de desculpas dele não era para mim. Era para ele. Uma tentativa de aliviar seu próprio fardo. Dobrei a carta e a coloquei na minha bolsa. Não sente raiva. Não sente perdão. Sente. Nada. Ele era apenas um estranho agora. O autor de um capítulo da minha vida que estava finalmente, e completamente, encerrado. Peguei a caneta. Respirei fundo e assinei meu nome na linha pontilhada. O som da caneta no papel era o som de uma porta se fechando para sempre. E do outro lado, o resto da minha vida estava esperando. O dinheiro da venda do apartamento foi o alicerce literal do meu novo começo. Em vez de comprar outro imóvel imediatamente, decidi investir em mim mesma e no meu negócio. Aluguei um escritório charmoso e iluminado no coração da Vila Madalena. Um lugar que vibrava com criatividade e energia. Contratei mais 2 pessoas, formando uma pequena equipe de mulheres inteligentes e dedicadas. Minha empresa, que eu batizei de Aurora Marketing, simbolizando um novo amanhecer, começou a ganhar nome no mercado.
Nós não éramos a maior agência, mas éramos conhecidas pela nossa paixão, pela nossa abordagem personalizada e, acima de tudo, pela nossa integridade. A mudança mais significativa, no entanto, foi interna. Com o passar dos meses, percebi que a sede de vingança que me consumiu havia se dissipado, substituída por algo mais calmo e profundo, um senso de propósito. A energia que eu antes gastava monitorando a queda dele, agora era canalizada para construir minha própria ascensão. Meu relacionamento com Daniel continuou a florescer. Ele era o oposto de Ricardo em todos os aspectos importantes. Ele ouvia. Ele celebrava minhas vitórias como se fossem dele. Ele entendia minha necessidade de independência, nunca me fazendo sentir como se eu precisasse diminuir meu brilho para que o dele pudesse aparecer. Uma noite, estávamos jantando em um pequeno restaurante italiano. Eu estava contando a ele sobre um grande contrato que a Aurora tinha acabado de fechar. Estou tão orgulhoso de você, Helena, ele disse, sua mão cobrindo a minha sobre a mesa. Você construiu algo incrível do zero. Não foi bem do zero. Eu refleti, olhando para nossas mãos unidas. Eu construí sobre ruínas. Às vezes me pergunto se eu teria tido essa mesma força se nada daquilo tivesse acontecido. Ele pensou por um momento. Talvez a força sempre estivesse lá. Ele sugeriu gentilmente. O Ricardo não a criou. Ele apenas criou as circunstâncias que te forçaram a usá-la. Foi uma perspectiva que me atingiu profundamente. Ele estava certo. Eu não era uma vítima que se tornou forte. Eu era uma mulher forte que havia sido forçada a uma posição de vítima. A vingança não foi a criação da minha força, mas sim a sua libertação. Minha sobrinha, agora no primeiro ano da faculdade de design, tornou-se uma jovem mulher confiante e articulada. Vê-la prosperar, livre da atmosfera tóxica que Ricardo criava. Era uma das minhas maiores alegrias. Ela fazia estágio na minha empresa 2 vezes por semana. E sua energia jovem e ideias frescas eram um presente. Tia, ela me disse um dia, enquanto trabalhávamos lado a lado no escritório. Lembra como o tio Ricardo costumava dizer que você era muito emocional para os negócios? Eu sorri com a lembrança amarga. Lembro. É engraçado. Ela continuou. Porque sua emoção é o que faz os clientes te amarem. Você se importa. Você tem empatia. Ele achava que era uma fraqueza. Mas é o seu superpoder, saindo da boca dela. A observação simples parecia uma revelação profunda. Por anos, eu acreditei na narrativa dele, que minha sensibilidade era uma desvantagem. Agora, eu via que era a base da minha força. Eu entendia as pessoas. Eu me conectava com elas. E isso, no marketing e na vida, era tudo. Claro, havia ecos do passado. De vez em quando, um amigo em comum mencionava ter visto Ricardo. As histórias eram sempre as mesmas. Ele parecia cansado, solitário, preso em um ciclo de empregos temporários e apartamentos baratos. Ele havia se tornado uma nota de rodapé na vida das pessoas. Lembra dele? A queda dele não foi um evento explosivo e dramático, mas uma lenta e silenciosa erosão para a irrelevância. A verdadeira prova da minha cura veio de forma inesperada. Eu estava em uma conferência de marketing em outra cidade. Durante um coffee break, uma mulher se aproximou de mim. Você é Helena, da Aurora Marketing, certo? Eu sou uma grande fã do seu trabalho. Agradeci. E começamos a conversar. No meio da conversa, ela disse, seu nome me parece familiar por outro motivo. Ah, agora lembro. Você não é a mulher daquela história. Lealdade opcional? Por um segundo. O ar ficou preso em meus pulmões. O passado, que parecia tão distante, estava de repente ali, entre nós. A antiga Helena teria ficado envergonhada, mortificada por ser definida por aquele escândalo. Mas eu não era mais a antiga Helena. Eu respirei fundo e sorri. Um sorriso genuíno e sem desculpas. Sim, sou eu disse com calma. Aquele foi um capítulo difícil, mas foi o capítulo que me levou a fundar a Aurora. A mulher piscou, surpresa com minha franqueza. Então, ela sorriu de volta. Isso é incrível, ela disse. Transformar algo assim nisso. Ela gesticulou para a conferência ao nosso redor. Para o meu crachá de palestrante. Isso é poder de verdade. Naquele momento, eu soube. Eu não era mais assombrada pelo meu passado. Eu o possuía. A história de traição e vingança não era mais uma mancha na minha reputação. Era parte da minha narrativa de origem.
Era a prova da minha resiliência. Ricardo tentou escrever o fim da minha história, mas tudo o que ele conseguiu foi escrever o prólogo da minha verdadeira vida. Naquela noite, no meu quarto de hotel, olhei pela janela para as luzes da cidade desconhecida. Senti uma onda de gratidão tão intensa que quase me tirou o fôlego. Gratidão pela minha irmã, por minha sobrinha, por Daniel, por minha equipe e, de uma forma estranha e distorcida, gratidão pela dor. A dor que me quebrou, mas me forçou a me reconstruir em algo infinitamente mais forte e mais autêntico. Eu peguei meu celular e disquei o número de Daniel, apenas para ouvir sua voz. Ei, ele atendeu. Sua voz quente e sonolenta. Tudo bem? Tudo ótimo, eu disse. E eu realmente queria dizer isso. Eu só queria te dizer que te amo. Houve uma pausa. E então eu pude ouvi-lo sorrir através do telefone. Eu também te amo, Helena. Mais do que você imagina. Desliguei o telefone e fiquei olhando para as luzes por um longo tempo. O futuro não era uma promessa vaga de um dia, como era com Ricardo. Era agora. Estava acontecendo. E era mais brilhante do que eu jamais ousei sonhar. A vingança me deu o fechamento. Mas o amor por mim mesma, pela minha família, por um bom homem me deu um futuro. Um ano depois, minha vida mal se parecia com o que era antes. A Aurora Marketing havia se tornado uma agência boutique respeitada, com uma lista de clientes que eu só poderia ter sonhado. O escritório na Vila Madalena fervilhava de energia. Um lugar onde ideias nasciam e carreiras eram construídas. Mais importante, era um espaço seguro. Uma comunidade, que eu havia cultivado com base na confiança e no respeito mútuo, os mesmos valores que haviam sido brutalmente violados no meu casamento. Meu relacionamento com Daniel se aprofundou em um companheirismo calmo e constante. Nós não precisávamos de gestos grandiosos ou promessas exageradas. Nosso amor estava nos pequenos detalhes, no café que ele me trazia pela manhã, na maneira como ele ouvia atentamente sobre o meu dia, na forma como nos dávamos espaço para sermos indivíduos. Mas sempre voltávamos um para o outro no final do dia. Nós compramos um lugar juntos. Um apartamento iluminado com um grande terraço onde cultivávamos ervas e flores. Não era uma mansão. Não era um império. Era um lar. Às vezes, as pessoas perguntam se eu sinto falta dele. A verdade é que não. O que eu às vezes sinto é uma espécie de luto pela mulher que eu era. A garota que acreditava tão cegamente, que amava sem reservas. Mas essa mulher não se foi. Ela evoluiu. Ela ainda tem um coração grande. Mas agora ele é protegido por sabedoria e limites. Ela aprendeu que lealdade é um presente a ser dado àqueles que o merecem, não um cheque em branco para ser sacado por qualquer um. De vez em quando, eu ouvia notícias dele. São Paulo é uma cidade grande, mas a fofoca tem uma maneira de encontrar seu alvo. A notícia era que ele havia se mudado para o interior, para uma cidade menor, para morar com um parente distante. A metrópole que ele tanto amava. O palco de suas ambições havia se tornado muito hostil. Ele se tornou uma história de advertência sussurrada em jantares, uma piada em círculos onde antes comandava respeito. Mas isso não era mais da minha conta. A queda dele era a história dele, não a minha. Minha história é sobre liberdade. Eu acordo agora sem pavor. Faço caminhadas matinais pelo meu bairro. Fones de ouvido. O sol aquecendo minha pele. E sinto gratidão em meu peito em vez de nós no estômago. Eu cozinho para mim mesma. Não porque estou esperando alguém chegar em casa, mas porque gosto do sabor. Durmo profundamente em lençóis que escolhi. Em uma cama que parece paz em vez de vazio. A vingança me devolveu meu poder, mas a cura me devolveu minha vida. Essa é a diferença. Destruí-lo nunca foi o objetivo final. Foi limpar o caminho para que eu pudesse reconstruir sem sua sombra pairando sobre mim. Olhando para trás, a traição parece menos o fim de algo e mais a porta de entrada de que eu precisava. Dolorosa? Sim. Devastadora? Sim. Mas me forçou a um novo começo que eu não trocaria por nada. Aprendi que a liberdade não vem quando alguém lhe dá. Ela vem no momento em que você para de esperar que eles mudem, que te vejam, que te escolham. Liberdade é quando você finalmente escolhe a si mesma. E foi isso que eu fiz. Então, quando as pessoas sussurram sobre meu ex-marido, quando compartilham sua queda como a última manchete, eu não me encolho, eu não me vanglorio. Eu simplesmente sorrio, sabendo que saí dos escombros e construí algo melhor. Por quê? No final,
A traição não me quebrou. Ela me libertou. Numa tarde de sábado, eu estava no terraço, cuidando das minhas plantas. O sol da tarde pintava o céu de laranja e rosa. Daniel saiu com 2 taças de vinho. Ele me entregou uma e ficou ao meu lado, seu braço passando confortavelmente pelos meus ombros. Nós olhamos a cidade se estender abaixo de nós. As luzes começando a piscar como estrelas artificiais. No que você está pensando? Ele perguntou baixinho. Eu respirei o ar fresco da noite. O som da cidade era um zumbido distante e reconfortante. Pensei no lábio do hotel, no tapa, na raiva fria que me guiou. Pensei nas noites solitárias, nas lágrimas, no trabalho árduo. Pensei na mulher que eu era e na mulher que me tornei. Virei-me para ele e sorri. Não um sorriso calculado, não um sorriso forjado. Um sorriso que veio de um lugar de profunda e inabalável paz. Estou pensando, eu disse, que a vista daqui de cima é linda. E era, porque eu não estava mais olhando para as ruínas do meu passado. Eu estava olhando para o horizonte do meu futuro. E, pela primeira vez, ele era inteiramente meu para projetar. Eu era arquiteta. E desta vez, eu estava construindo algo para durar.